Estava aqui fazendo minha leitura diária habitual e comecei a rever algumas notícias antigas a respeito dos programas educacionais implantados pelos governos Lula e Dilma, que propiciaram o ingresso nas faculdades públicas e privadas dos filhos dos trabalhadores, dos filhos das pessoas de baixa renda, ou até mesmo daqueles adultos, pessoas que já têm até família, que já tinham filhos, mas que resolveram voltar aos estudos por não ter tido oportunidade no passado, como foi o meu caso, que retomei os estudos aos 37 anos e consegui uma bolsa ProUni, não só uma, mas como duas. Uma no primeiro curso, do qual fiz 2 semestres e desisti por não me adaptar ao curso. Fiz novamente o Enem e consegui uma outra bolsa ProUni 100% para o curso que eu almejava. Estou aqui até atuando na área, com muitas dificuldades, mas continuo atuando. Mas voltando ao nosso tema, que é entender por que a elite brasileira ela tenta de alguma forma nos empurrar o ideário de que a faculdade ela foi criada para as pessoas que têm condição de pagá-las. Por conta disso, existiram vários movimentos com o intuito de acabar com os programas educacionais. Vou trazer aqui para vocês 3 notícias para vocês entenderem esse mecanismo e vocês observarem que nós, como eleitores, somos os principais culpados por nós termos uma classe política que não está lá para defender os interesses das pessoas que os elegeram. Veja só, quem não tem dinheiro não faz faculdade. Essa fala é do deputado Marcheselli em 2016, no momento em que ele ocupou a tribuna para defender a aprovação da PEC 24116, a famigerada PEC do teto de gastos que foi votada no governo do Temeroso, do golpista. O entendimento dele era que o governo federal tem de cortar gastos com a universidade e o brasileiro que não tiver dinheiro para bancar os estudos não deve ir para a faculdade. Vocês perceberam? O cidadão, filho do trabalhador, tem que continuar no mesmo patamar do seu ascendente. Outra notícia interessante, essa já é do ano de 2021, publicada em 10 de agosto, no jornal O Tempo. Essa matéria trata de uma fala do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Aquele, vocês lembram, né? Que estava cobrando propina. Aquele que fez um disparo acidental de uma arma de fogo dentro do aeroporto, que inclusive é pastor evangélico, mas que anda com uma arma de fogo dentro da maleta. Eu não consigo entender onde foi que a cristandade se perdeu. Porque o Cristo ele é considerado o príncipe da paz. E pelo que nós sabemos, ele sempre pregou a não violência. E o único momento em que Jesus demonstrou um momento de ira, segundo os escritos do Evangelho, foi exatamente naquele momento onde ele estava resolveu expulsar os vendilhões da fé nas portas dos templos. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou na noite desta segunda-feira, dia 10, que a universidade deve ser para poucos. A declaração foi dada no programa Sem Censura da TV Brasil, na qual o ministro também disse ter tomado um susto ao saber de algumas atribuições do MEC, quando assumiu o cargo no governo do inominável, do imprestável, do inelegível, no ano passado. Pois é, meus queridos, vejam só a preocupação que o senhor Jair Bolsonaro tinha com a educação. A preocupação dele era tamanha que
Durante o governo dele, o Senta Levanta no Ministério da Educação foi até o final praticamente do mandato acontecendo isso. Ministros mal qualificados, ministros que forjaram currículo, até ministro gringo nós tivemos aqui. Ele tinha total descaso com a educação e fazia questão de demonstrar isso. Seguindo essa linha, a gente traz aqui agora o ponto, a cereja do bolo para essa situação. Essa declaração do ministro foi feita em agosto de 2021. Quando foi em dezembro, sabe o que o senhor Bolsonaro, o imprestável, fez? Ele alterou por medida provisória as regras de ingresso do ProUni. Ele liberou a estudantes de escolas privadas o acesso à Bolsa Integral. Você entende a gravidade disso? Criou mais um obstáculo para o filho do pobre. Por quê? Porque, em que pese, só alcança a Bolsa ProUni quem consegue uma nota satisfatória, em que pese tenha esse critério. A partir do momento em que o senhor presidente presidente à época, resolveu liberar o acesso a essas bolsas integrais aos estudantes de escolas privadas, ele está claramente mandando recado: eu quero que os filhos dos pobres desocupem os bancos das universidades, pois lá não é o lugar deles. É por isso que eu trago comigo essa premissa, que todo trabalhador brasileiro, ainda que não leia, ele tem que ter acesso ao entendimento de Marx, porque Marx traz em toda a sua literatura, ele traz exatamente esses conceitos. Os conceitos de que a classe dominante sempre vai viver com o pé no pescoço da classe dominada. E no que diz respeito à educação, eu vou ler um trecho para vocês aqui de um livro de Marx, A Ideologia Alemã, onde ele trata exatamente desse quesito. Acompanhem comigo a leitura. Os pensamentos da classe dominante são também, em todas as épocas, os pensamentos dominantes. Ou seja, a classe que tem um poder material dominante não dada à sociedade é também a potência dominante espiritual. A classe que dispõe dos meios de produção material dispõe igualmente dos meios de produção intelectual, de tal modo que o pensamento daqueles a quem são recusados os meios de produção intelectual está submetido igualmente à classe dominante. Perceberam? Vocês perceberam como é que funciona a situação? Marx já trazia esse conceito em sua obra, observando a sociedade na qual ele estava inserido, observando as injustiças que eram perpetradas pelas classes dominantes, observando que, independente de qualquer momento histórico, a classe dominante sempre dita as regras. E as regras todas são estabelecidas e efetivadas no intuito de garantir o predomínio das classes dominantes. Eles, lá em cima, eles têm consciência da existência da luta de classes. Tanto é que eles fazem de tudo para nos manter longe do poder intelectual, longe do conhecimento. Nós aqui embaixo é que temos que começar a cultivar essa consciência de classe. E um dos alimentos da consciência de classe do trabalhador é o ódio a essa classe, pois pode ter certeza, a consciência de classe que eles têm também está inserido dentro dessa consciência de classe o ódio pelo pobre. Pois se não fosse isso, eles jamais aceitariam que uma pessoa sobrevivesse com um salário mínimo como nós vivemos aqui no Brasil. Porque eles têm consciência que um salário mínimo não dá nenhum tipo de condição para que a pessoa possa viver com dignidade. Então não se enganem. Ele não vai te dar mais do que isso. Ele só quer te oferecer isso. Pois o que ele tem de tirar de você é muito, aliás, é tudo. Eles podem tirar tudo da gente.